Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eita, que amém fraco. Amém, irmão. Bom dia. Só ouvi Carol ouvi. Cacá, meu Deus. Carinho. Gente, vamos ficar em pé. Nós orarmos ao Senhor. Entregarmos nosso dia hoje a Ele. E o Senhor fala o nosso coração e a nossa mente também. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estar na Tua presença nessa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu favor para conosco. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus, nos instrumentalize mais uma vez, para que todo aquele que quer realmente buscar a verdade a encontre, sabendo que o Senhor é a verdade. Ilumine o nosso entendimento, meu Deus, e nos dê a capacidade, meu Deus, de nós praticarmos a Tua palavra e não sermos meramente ouvintes. Abençoa cada um que também vai estar seguindo na internet, meu Deus, vendo esses estudos, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre cada um. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, eu vou pular um pouco a parte introdutória que normalmente eu faço, né, para ver se nós realmente conseguimos terminar o catolicismo hoje. Mas eu queria também abrir mais para perguntas e dúvidas, caso tenham, tá? Teve uma pessoa que comentou na internet, né, falando falando algumas coisas, né, dizendo que esse pastor deve comer capim e algumas coisas mais. Esse abençoado, ele citou que eu não li o texto de Lucas, capítulo 1. É por isso que eu queria começar a aula de hoje lendo Lucas, capítulo 1, para a gente entender o que o texto está dizendo, tá? Por favor, abram a sua Bíblia, irmão, em Lucas capítulo 1. A partir do verso 26. Vamos ler de uma forma mais corrida. Não no sentido de correr, tá? Mas no sentido de ser sem paradas desnecessárias, mas focando naquilo que o texto fala sobre Maria, né? Porque essa era a grande questão dessa pessoa que comentou. No verso 26 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, um anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você, ou o Senhor é contigo, como diz outra versão. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos, só para nós fazer algumas pausas mais claras, lá no versículo de número 28, diz assim: salve a agraciada, o Senhor é contigo. A agraciada é alguém que recebeu graça do Senhor, sendo uma das interpretações de graça favor imerecido, algo que a pessoa não merece. Então, ela recebeu do Senhor uma dádiva que ela não merecia. É isso que o anjo disse para ela: salve a agraciada. Favorecida, né? Então, ela foi favorecida pelo Senhor, recebeu o favor de Deus. Quando é favor na Bíblia, é algo também que a gente não merece, né? A gente recebeu um benefício da parte do Senhor que não era proporcional à minha vida ou à minha conduta, tá? Não estou dizendo que Maria tem uma vida desregrada, pelo contrário, tá? Maria viveu uma vida santa, sim, mas não podemos elevar a ela uma posição de deusa ou de semideusa, tá? De forma alguma. Lá no versículo que nós lemos agora, diz assim, olha, no versículo número 30... não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então, o anjo deu todas as instruções. E veja que o anjo não fala sobre Maria. A pessoa com quem o anjo enaltece é a pessoa de Jesus, tá? Esse será chamado grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai, porque pela
ascendência, né? Maria e José, eles são da tribo de Judá, e ambos vêm da linhagem de Davi. Você vai ver isso nos evangelistas Mateus e Lucas, tá? Que muito provavelmente, apesar dos nomes, os dois trazendo o nome de José, muito provavelmente um está levando a linhagem a partir de José e outro a partir de Maria, tá? O que mais? Verso 35 diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo, né? Lembrando que a palavra santo significa separado, aquele ser que nascerá de Maria, ele é um ente santo, tá? Ele é separado por Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, porque aconteceu comigo, para que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naquele dia, Maria se aprontou e foi depressa à região da montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Abençoada é você, Maria, entre as mulheres, e abençoado é o fruto do seu ventre. Certo? O que ela está dizendo aqui não é colocando Maria em pé de igualdade a Jesus. É que ela foi abençoada por Deus, assim também como abençoado é o fruto do ventre dela. Tá certo? Então, até aí tranquilo também, porque você vai ver várias passagens do Antigo Testamento também, dizendo: olha, você foi abençoado por Deus. Ou ainda mais, né? Bendito aquele que lhe abençoar. Não só você é abençoado, mas até aquela pessoa que abençoar você vai ser bendito também. Tá certo? Então aí, tranquilo também. Verso 41 diz assim... verso 42 diz assim: então exclamou em alta voz. Voltando, né? Bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Ah, que honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Veja, aí uma coisa muito clara, tá, gente? O Senhor, na história aqui, é a criança que estava no ventre de Maria, tá certo? Ela não diz assim: eita, que privilégio receber a minha senhora. Você entende? Isso é muito importante no texto. Porque senão a gente vai ficar selecionando o texto, né, independente da sua visão religiosa, até porque eu também já fui católico. Então, às vezes, nós selecionamos aquilo que é mais conveniente para a gente. E a gente, sendo evangélico aqui também, né, estou trazendo aqui para todos que estão aqui presentes, a gente também não deve, de forma alguma, selecionar aquilo que cabe mais para a gente. A gente deve ler a Bíblia toda, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E da mesma forma aqui ele diz assim que receberam a mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz de saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria é bem-aventurada, que bem-aventurada significa mais do que feliz. Certo? Então, mais do que feliz é você, Maria, porque você acreditou naquilo que o Senhor lhe transmitiu através do anjo, né? Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso aqui também é muito importante, tá? Porque Maria, isso eu já citei também na aula passada, ela afirma que Deus é o Salvador dela. E lá em Mateus, por exemplo, vai dizer que ele será chamado, a respeito de Jesus, né? Ele será chamado de Jesus porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Entende? Então, a expressão de Jesus, que é um nome muito semelhante a Josué, certo? Josué é aquele que salva e Jesus é o Salvador. Então, são muito semelhantes, às vezes se pronuncia até de uma forma muito parecida, Josué e Jesus, certo? No hebraico. Só que aqui ele está dizendo assim, o nome dele é esse, por quê? Porque ele salvará o seu povo, o seu pecado, lá em Mateus, né? E Maria tem essa consciência que ela é pecadora, que ela precisa de salvação, e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
tá certo? Então ela admite também que precisaria ser salva. E depois vai dizer porque verso 48. Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Claro, todas as vezes, gente, que a gente falar da concepção de Jesus, milagrosa, né, da vida que ele teve, da separação dele, da omissão dele, ele vai falar sobre os personagens que estavam nessa história também. É semelhante àquele caso em que Jesus entra na casa de um fariseu e a mulher entra, né? Ela é uma mulher pecadora, diz o texto. Ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. E Jesus diz assim: em todo lugar que se pregar o evangelho vai se falar sobre o que essa mulher fez. Tá? Então não há nada de especial em falar sobre esses personagens que existem na história, que são adjacentes aí, que são personagens mais periféricos, e o personagem principal é a pessoa de Jesus. Então, quando se pregar sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua obra, vai se pregar quem falar sobre quem estava perto. A gente fala sobre João, a gente fala sobre Mateus, a gente fala sobre vários outros personagens, inclusive sobre Caifás, né, sobre Anás. Então tem muitas outras pessoas que a gente fala porque compunham a história da época, tá bom? E por último, para a gente não se delongar muito aqui, diz assim, li o verso 48 e 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Aí depois fala do nascimento de João Batista, da profecia que ele recebeu também, que João recebeu, né, que o filho dele deveria ser chamado de... que Zacarias recebeu, que o filho dele deveria ser chamado de João, e assim por diante, tá? Então, gente, não há nada no texto que fale e enalteça a pessoa de Maria como a Igreja Católica Romana ela faz hoje, tá? Eu aproveito até para, já que tem pessoas já comentando lá no YouTube, né? Como eu citei aqui, eu aproveito para dizer assim, para a pessoa poder citar, ser honesto e citar. Qual o texto que fala sobre a concepção sem pecado de Maria, que isso é um dogma católico. Um outro texto que fala sobre a Assunção de Maria, né? Que isso também, se ele puder citar algum texto bíblico, por favor, porque eu desconheço, né? Não tem na Bíblia. E outros textos mais que asseveram que Maria teve uma figura mais do que a Bíblia de fato diz ter, tá? Gente, na aula passada nós finalizamos falando sobre os livros apócrifos. Eu queria retomar esse slide para a gente poder, então, dar continuidade. Nós falamos que os livros apócrifos, todos foram escritos no período de silêncio profético canônico, que é aquele período de 430 anos, né, entre Zacarias até chegar a João Batista, ou se a gente pensar em relação a texto bíblico escrito, você vai ver ali o Evangelho de Marcos, que provavelmente foi o primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento, tá? Em torno de 45 depois de Cristo, muito próximo também dos acontecimentos que a gente faz um apanhado aí, digamos, em torno de 30, 33 depois de Cristo Jesus morreu, 45, em torno de 15 anos depois, Marcos escreve o livro. Se você comparar qualquer escrito antigo, esse é extraordinariamente próximo dos eventos acontecidos aos relatos escritos, tá bom? Então a Bíblia se diferencia muito em qualidade também com esse aspecto. Só que nos livros proféticos, os livros apócrifos, todos... Isso é sabido também, né? Como eu falei aqui, aquele padre Paulo Ricardo também no seu site falou sobre isso recentemente, dizendo que todos os livros apócrifos ou deuterocanônico foram escritos nesse período intertestamentário ou de silêncio profético canônico. Vale ressaltar o seguinte, a gente não pode afirmar que Deus não usou pessoas profeticamente para falar ali, não levantou profetas nessa época, porque a gente não tem ideia do contexto todo de Israel, a gente tem ideia de que claro que a Bíblia diz, não menciona de profeta levantado nesse período, porque ninguém escreveu sobre esse período inspirado por Deus, tá? Então, o silêncio profético
naquele período que nós podemos afirmar, é que houve um silêncio profético canônico, não se produziu escritos sagrados, tá? Ou que poderiam compor a Bíblia. Curiosamente, os escritos apócrifos, eles todos foram escritos em que período? No silêncio profético canônico, tá? Então, é mais um porquê a gente não considerá-los como inspirados. Falsa autoria, pseudepígrafo, então você vai ver autores, né, que se autodenominam com filho de Salomão, por exemplo, lá em Sabedoria, né, então foi pensado inicialmente que seria Salomão que escreveu Eclesiastes, escreveu Provérbios, teria escrito também Sabedoria, mas não, depois viu-se que não foi ele que escreveu Sabedoria e também que não foi ele que escreveu o livro de Eclesiástico, tá? Não confunda com Eclesiastes, que está na nossa Bíblia, tá? Pode passar ao próximo. Um dos porquês que nós não consideramos o livro de Macabeus, por exemplo, o Divino Inspirado, veja o que está escrito aí no último versículo de Macabeus. Quem pode ler para a gente aí, por favor? Veja, o próprio autor de Macabeus vai dizer assim, olha, se eu escrevi algo, esse que tem valor, ótimo, alcancei meu objetivo. Mas se você acha medíocre o que eu escrevi, então... O que é que ele diz no final aí? Eu fiz o meu máximo, mas se tornou medíocre, o que eu posso fazer, né? A gente não pode considerar um livro desse inspirado, entende, gente? Tá certo? Nem próximo disso. Tá? Mas, como eu disse na aula passada, sim, esse livro ele tem um valor histórico interessante para quem quer saber sobre a revolta dos Macabeus que aconteceu no período interbíblico, tá bom? Pode passar o próximo. 2 Timóteo 3,16, o que é que diz, irmãos? Quem pode ler para a gente, por favor? Por que eu quis colocar esse texto aqui, gente? Porque, veja, a Escritura é inspirada por Deus, certo? Ponto. Certo? E por isso ela é proveitosa para tudo aquilo que o texto está dizendo aí. Mas veja, se você quer saber se aquilo que você acredita está certo ou não, se aquilo que você defende... Olha para cá, irmão. Não se distrai, não. Não tá parecendo um timbu aqui, não. Tá tudo certo. Se você acredita, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e a gente deve acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, e você tem alguma crença em alguma outra coisa, certo? Independente se você está aqui hoje, se você está vendo lá na internet, compare a sua crença com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Escritura é inspirada por Deus, e só ela é, tá certo? Eu não posso comparar a palavra de Deus com nada, certo? Eu não posso comparar a palavra de Deus com, por exemplo, trazendo na realidade do catolicismo, os editos papais, que para eles são infalíveis. Isso é um dogma católico, tá certo? Eu não posso comparar a palavra de Deus com os escritos de Joseph Smith, por exemplo, lá da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é a igreja dos Mormons. Ou eu não posso comparar a Bíblia com os escritos de Ellen White lá do Adventismo do Sétimo Dia. Você compreende? Quando eu faço isso, gente, eu estou igualando a palavra de Deus com outros escritos, dizendo que há a possibilidade de ter os escritos inspirados por Deus, e essa possibilidade não existe, não é bíblica, certo? A Bíblia mesma assevera sobre si mesma que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Alguém pode dizer, Adriano, mas veja só, quando diz assim, é que está falando sobre o Antigo Testamento, não é? É, o Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, já se corria a notícia, a ideia de que outros escritos estavam sendo produzidos também na palavra de Deus. Pedro mesmo falava sobre o escrito de Paulo, né? Vai dizer assim, olha, alguns indoutos, eles distorcem os escritos de Paulo, porque Paulo escreveu algumas coisas que Deus lhe deu, que algumas são difíceis de entender, mas distorcem como também distorcem as outras escrituras. Hoje, olha, veja só que coisa interessante. Pedro comparou o escrito de Paulo, já naquela época mesmo, como escritura tal qual o Antigo Testamento, porque os judeus só chamavam de escritura as palavras divinamente inspiradas, que para ele são os 22 livros do que compõem a Bíblia dele, que são equivalentes aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta até aí?
Tão caladinhos hoje. Pode passar o próximo. Pode passar. Aí. Quem pode ler pra gente é do lado direito, irmãos? A Igreja Católica Romana considerou o tampão como canônico, o Concílio de Trento, de acordo com os concílios anteriores já mencionados, e com o Concílio de Florença, pouco antes da Reforma. Olha aí, gente, que coisa interessante, né? No Concílio de Trento, ele foi considerado como textos canônicos, certo? Então, isso aqui é bem importante a gente saber qual é o dogma católico hoje a respeito desses livros considerados apócrifos, tá? Então, ainda mesmo assim, há uma discussão no meio de que, não, nós não consideramos como apócrifos, nós não consideramos como inspirados, estão na Bíblia porque tem um certo valor, certo? Mas, de fato, no Concílio de Trento foi feito essa afirmativa, tá? Quem pode ler agora o lado esquerdo, gente, por favor? Só um minutinho, esse primeiro ponto, veja só. É importante saber o que é que a Igreja Católica fez e por que ela age dessa forma. Como assim, pastor? Porque ela age asseverando que a Igreja tem o poder de colocar livro ou tirar livro. No primeiro ponto, assim, a diminuição do valor das Escrituras. Pegadinha. Como sendo gerada pela Igreja. Então, veja só. Eu vi um padre católico, né, numa palestra que ele estava dando recentemente, dizendo assim: gente, o que é maior, a Bíblia ou a Igreja? Aí ele fez: é claro que é a Igreja. Veja. Aí ele fez: pô, é a Igreja Católica, né? O resto não é Igreja para eles. A Bíblia ou a Igreja? Ele fez: é claro que é a Igreja, porque a Igreja foi que criou a Bíblia. Entenda? Pronto, exato. Sem a Igreja não existe a Bíblia. Veja. Então, o que é isso, gente? Isso quer dizer o seguinte: nós, no meio da igreja, foi escrita e nós selecionamos, e tem uma parte, não sei se dessa palestra mesmo ou de outra, que diz assim: olha, nós que selecionamos o livro que é para estar lá. E não é assim, tá, gente? O conceito de inspiração bíblica tem vários critérios para dizer se aqueles livros foram inspirados ou não por Deus. Um dos critérios, esses livros já eram autoritativos para as igrejas. Isso é muito importante a gente saber, tá? Ou seja, se esses livros ou cartas circulavam na igreja como autoridade. Por exemplo, a carta que Paulo escreveu a Corinto, a igreja de Corinto, não é Coríntias não, viu, gente? A Corinto, ele já era autoritativo, já circulava para demais igrejas. É isso que é importante a gente saber. A carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, que a gente chama a igreja dos Tessalonicenses, também era autoritativo e também circulava para as outras igrejas. Servia como base doutrinária para como as igrejas deveriam proceder. Tá certo? Assim também, por isso que faz sentido para a gente hoje, em 2024, no Brasil, numa igreja em Recife, dizer que uma carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, ela serve de padrão para a gente. Porque alguém pode dizer: não, mas uma carta para Tessalônica, não é para Tessalônica, o que tem a ver comigo? Certo? É porque a igreja já considerava como autoritativo. Veja, a igreja não vai selecionar esse autoritativo, esse aqui não é. Não é isso. É que Deus foi promovendo algo. Um dos nuances em relação à autoridade desses livros é que esses livros já circulavam na igreja como sendo palavra de Deus. E a igreja, então, o que foi que fez? Reconheceu. Não, a igreja ela está sendo doutrinada realmente da forma correta através desses livros. Tá? Diferente, por exemplo, pastor, e o evangelho de Tomé? Por exemplo, gente, o Evangelho de Tomé é do IV século. Então não tinha nem as cinzas do Tomé, entende? A gente está falando de um texto que ele é pseudepígrafo. A pessoa que escreveu ele está dizendo que é uma pessoa que, na verdade, não é. Entende? Pastor, e o Apocalipse de Pedro? E não sei. Então, esses outros escritos, eles foram todos eles datados de uma forma muito posterior, de um tempo muito posterior do Novo Testamento, que foi escrito, no máximo, até o final do primeiro século, quando morreu João, o último apóstolo e escritor também dos livros Evangelho de João, as cartas de João e Apocalipse. Certo? Aproximadamente no ano 96, 97, depois de Cristo.
Amém. Pode falar, Dani. À vontade. E um deles foi sobre os filhos delas frequentarem festas juninas em São João, né? E aí ela falou porque que ela não é a favor disso, mas não condena quem leva seu filho. A discussão bastante era isso. E aí eu sempre vou para os comentários, vou vendo, né, o que os católicos falam, e aí eles falaram sobre os passados, e a gente, como protestantes, desconsidera. O primeiro está em Mateus 16, 13, que fala: "Pois Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja." E aí ele fala sobre o legado do Papa, começando como Pedro, no caso alegando que Pedro é o Papa e que os Papas vêm daí. Nós, evangélicos protestantes, não damos menção a essa papado. O papado. E o segundo que eu queria falar para o senhor é que ele fala sobre a intercessão de Maria. E aí eu fiquei rindo aqui quando eu li, mas acho importante que o senhor rebater, que pode ser futuramente uma dúvida nossa, a gente rebater também. Uhum. E aí sobre o milagre das bodas de Caná. E ali, naquele momento lá... Os milagres da boda de Caná. Eles falam que Jesus só fez o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, porque Maria foi até ele e fez o que intercedeu. Então, por isso eles falam, a gente não adora os santos, a gente nos venera. Ele usa a palavra venerar como diferente de adorar. Uhum. Porque o primeiro milagre só aconteceu porque Maria foi lá e intercedeu. Segundo o dicionário Aurélio, venerar é adorar, né? Então não sou eu que estou dizendo isso, né? Você pode procurar na internet e procurar assim: eu venero Maria. O que é venerar? Adorar, tá? Então você está dizendo a mesma coisa com outra palavra. Então isso é mais fácil de responder, né? Outra coisa importante, gente, veja só. Jesus deu início ao seu ministério oficialmente quando ele entrou na sinagoga, pegou o texto de Isaías e leu um texto messiânico, ou seja, que falava que o Messias iria cumprir aquele texto, quando ele diz assim: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para..." Depois de ele ter lido o texto, ele diz assim: "Hoje se cumpriu essa escritura." E houve um alvoroço na época, porque como assim se cumpriu? Esse texto fala sobre o Messias. Ele estava declarando de uma forma muito clara e inteligível de que ele é o Messias prometido, tá certo? Isso é muito importante. E ali deu início ao ministério dele terreno, certo? Houve aquela ocasião, sim, de que Maria, ela pediu para que Jesus, não, vão até ele, né? E Jesus, o que tem contigo, mulher? Mulher é um termo muito respeitoso na época, né? Não é menosprezando. Antes do meu tempo, mas tudo bem. Aí Jesus transformou água em vinho. Mas quando cito esse texto, uma coisa que eu digo sempre, é assim: gente, então siga o que Maria disse nesse texto. O que Maria disse nesse texto é o seguinte: façam tudo o que ele ordenar, né? Se quem quer que seja, católico, evangélico, fizer tudo o que Maria disse nesse texto, vai estar muito bem, certo? Ou seja, a gente deve fazer as coisas, gente, não o que a doutrina de tal igreja diz, ou o que a gente diz que a tradição tem esse peso, não. A gente deve fazer o que diz a palavra de Deus, né? Então, se a gente seguir o conselho de Maria nesse texto aí, todos nós vamos bem, né? E outra coisa, gente, aquele texto lá de Pedro, acho que eu já citei isso aqui antes, não lembro, mas vamos ver. Aquele texto lá de Pedro diz assim: quem dizem que eu sou? Ah, tu és um profeta, tu és um João Batista que voltou, tu és não sei quem. Aí Jesus diz: e vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro toma a iniciativa e fez assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, quando ele fala isso, Jesus aparece que ele está fazendo o contrário. Como se estivesse enchendo a bola de Pedro. Mas, na verdade, ele está baixando a bola de Pedro. Ele está dizendo assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai Celestial que ele revelou. Ou seja, você é muito feliz, Pedro, porque isso não veio de você. É isso que ele está dizendo. Tá? Não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, isso não foi algo que você chegou às próprias conclusões. Não, você recebeu isso de uma revelação do Pai para você. Ou seja, que de fato ele é o Cristo, o Santo de Deus. Tá? E ele vai dizer assim: por isso eu te digo, tu és... vamos para o original para a gente entender melhor. Tu és Petros, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Petros, que é Pedro, é pedrinha, é fragmento de pedra.
É um pedaço de uma rocha. Então, tu és uma pedrinha, Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí tem uma discussão no meio teológico se a pedra é. Aí tem 3 possíveis afirmações. Se a pedra é Pedro, é uma possível interpretação na visão de alguns. Se a pedra ela é a declaração, certo? Não é Pedro nem uma pessoa, é a declaração que ele deu. E a terceira possível é se Jesus está dizendo sobre esta pedra, falando sobre ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é uma pedrinha, mas eu sou a rocha sobre qual a igreja é construída, certo? Particularmente, eu acredito que a terceira opção ela faz mais sentido por 2 grandes motivos. Primeiro motivo, porque é a diferença dos termos, pedrinha e pedra grande ou rocha. Certo? Então, no original tem essa diferença de Pedro. E segundo grande motivo, se você perguntar a Pedro quem é pedra, lá na carta de Pedro, ele vai dizer: ele é a rocha, falando sobre Jesus, que os construtores a rejeitaram e ela se tornou a pedra angular, ou pedra de esquina, sobre qual a igreja é edificada. Entende? Então, Pedro responde. Certo? Basta perguntar a Pedro: Pedro, que pedra é essa que Jesus falou lá? E Pedro, ele, Jesus e a rocha. Tá bom? Então, por causa desses 2 grandes argumentos, a gente chega à conclusão que Pedro não poderia ser a rocha, tá? Gente, uma coisa muito importante, a gente vai falar sobre, acho que no próximo slide está falando sobre isso, sobre o papado e sobre a sucessão papal, tá? Não, como eu disse, não dá para a gente falar sobre tudo, mas você entender. A lista que os católicos colocam, né, e eu vi algumas recentemente, de Pedro, primeiro papa, depois um outro, depois um outro, depois um outro, ela não é verdadeira. Certo? Houve um hiato aí de líderes da igreja e Pedro nunca foi o líder da igreja, mas Pedro foi sim um dos principais líderes da igreja. Pedro, Tiago e João eram tidos como colunas da igreja. Você vê Paulo falando sobre isso. Né? Porém, Paulo vai dizer assim: eu fui até eles e não me acrescentaram nada, porque eu recebi diretamente do Senhor. Então, Paulo era tal qual Pedro, Tiago e João. A diferença é que Pedro, Tiago e João focaram para os judeus e Pedro focou no ministério para os gentios. Tá certo? E Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Imagina se fosse Pedro. Aí que danou-se. Católico quer dizer que era o pontífice mesmo, né? Mas vamos entrar no papado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O segundo ponto, Simone, você pode ler novamente? Não, só o segundo. Obrigado. Aí veja só, gente, acrescentado deliberadamente outro livro. Ou seja, a igreja, primeiro, a igreja católica, ela vê ela mesma como sendo a geradora da palavra, ou aquela que determina se vai ter ou não livros escritos, tá? E a gente não considera assim. A igreja reconhece, a igreja não diz qual livro ser. Entende? Se fosse assim, a igreja, como ela realmente fez, ela colocou livros apócrifos escritos no período de silêncio profético canônico como sendo inspirados. A gente acabou de ver isso, tá? E a igreja não pode, não tem essa autoridade para isso. O 2 diz assim: acrescentar deliberadamente os livros. Então a igreja também, ela se achou no direito de colocar livros a mais na Bíblia. Imagine se hoje, em 2024, chegasse a igreja católica e dissesse assim: olha, gente, na verdade tem mais 2 livros que a gente precisa considerar como palavra de Deus, vai incluir hoje aqui. Como é que seria isso, gente? Porque na visão deles é isso que está dizendo, tá, gente? Que a gente pode, a igreja que ela tem autoridade sobre isso, então a igreja pode colocar ou dizer que não é para ter, tá? Muito bem. Próximo item, Simone, por favor. Oi? Na igreja católica, apostólica, né? Ou, na verdade, não é apostólica, como a gente tem visto, não é tão apostólica assim como diz o nome, mas é romana, né? Porque tem todo o modus operandi, né, do sistema romano. O que acontece, gente? Eles disseram assim, para reafirmar essas coisas e se tornar inquestionável em relação a isso, eles botaram que a Bíblia, as tradições e os edictos papais, eles têm igual autoridade, certo? Porque, por exemplo, na Igreja Católica, apesar da ausência completa de textos falando sobre a Assunção de Maria, a adoração de Maria e assim por diante, eles asseveram categoricamente que deve sim venerar a Maria, deve-se render ações de graça a Maria, deve-se fazer orações a Maria, deve-se enaltecer a Maria, fazer cânticos a Maria. Veja, se isso não é divinizar uma pessoa, eu não sei mais o que é divinizar uma pessoa, tá?
Por que eles asseveram isso? Porque na tradição, segundo eles, que é o que eles criaram, veja, aí vem um grande problema, né? Nós criamos algo, aquilo vira tradição, e esse algo agora é estabelecido tal qual palavra. Então, é um ciclo, tá, gente? Entenda. Se eu digo, vamos pensar no nosso meio, para você entender o nível de absurdo que é isso. Se hoje a nossa igreja aqui, vou pegar o exemplo do pastor Mateus, que é o pastor responsável pela igreja, e disse assim, gente, a partir de hoje, o que eu escrever aqui vai ser tido como palavra de Deus igual à Bíblia. Certo? E começar a escrever algumas coisas, a gente, pronto, vamos ler, em vez de a gente ler a Bíblia em determinados cultos, a gente ia ler os livros do pastor Mateus. Certo? Ou do pastor Adriano. E aquilo ali tinha a mesma autoridade para determinar como você deve fazer a sua vida com a Bíblia. Certo? É um problema, gente. Por que eu estou fazendo essa comparação assim? Porque nos editos papais, né, eles têm, segundo a igreja, o status de infalibilidade. Ele não erra nos seus editos. Isso é muito sério, gente. Tá? É muito sério. Não, se ele não... O que é infalível? Infalível é a Bíblia e os editos papais. Já pensou? Então isso é muito sério. A gente precisa saber distinguir bem, tá? É por isso que eu costumo dizer o seguinte, gente. Não se engane. Toda e qualquer religião, toda e qualquer igreja, que ela diz que você precisa da Bíblia e mais alguma coisa, esses tais que asseveram assim precisam ser evangelizados. Você entende? Que você precisa ter a fé e algo mais para ser salvo, precisam ser evangelizados. Eles estão distantes do evangelho. Como a gente mostrou lá, pode voltar um pouquinho os slides, aquela mudança, né, daquilo que é a doutrina correta, ali, olha. Daquilo que é a doutrina correta, lá no azul, e os desvios doutrinários, tá, gente? Basta quem estiver vendo na internet também aí, parar, ver, dar um print ali, pesquisa se isso aqui é verdade ou não, você vai ver que todos esses editos papais, todos esses adicionados que foi aí em relação à doutrina, que não fazia parte da igreja realmente, certo? Isso foi desviando até chegar àquilo que a gente vê hoje como igreja católica nos dias atuais. Gente, será que seria plausível, gente, na época de Pedro e de Paulo, né, que chegou na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo, melhor dizendo, né, e viu lá um templo da grande Diana dos Efésios. O que é que ele achasse se ele chegasse lá em Juazeiro, ou melhor, lá em Aparecida, e visse uma imagem gigante de Maria? Certo? E aquela igreja se autodenominar cristã. Será que Paulo iria realmente dizer, eita, que bênção, né? Uma imagem de Maria. Ou ele iria ser tão veementemente contra como ele foi lá em Efésios, no templo de Diana. Entende, gente? Então, essas coisas a gente precisa racionalizar, pensar e ver realmente se faz sentido esse tipo. Rom, pode falar. Pode voltar para lá, Lore, por favor. Conversando com Eita, alguns católicos, a argumentação que foi dita para mim assim, que eu não quis muito, digamos assim, entrar no cerrado, porque são pessoas muito próximas e aí acaba que pode causar uma atadura. Mas a questão que as escrituras dos judeus, né, do Antigo Testamento, foi baseado em tradições. Então, foi a primeira coisa é por isso que eles validam a tradição católica. E aí eu queria que o senhor fizesse Gente, veja só. Um outro critério para os escritos serem reconhecidos como canônicos, eles precisam ser escritos por alguém que é reconhecido como um profeta. Por exemplo, o livro dos reis, alguns afirmam que o livro dos reis foi escrito por Samuel, que era um profeta, tá certo? E assim por diante. Então, mesmo aqueles que não se sabe a autoria desses livros, ele não pode contradizer em nada, e se também a igreja já reconhecia como esses livros como autoridade, não instituído. Veja bem, há uma diferença de um reconhecimento, entre aspas, institucional. Um exemplo, eu não posso, digamos que eu fosse um papa hoje, eu não posso chegar e dizer assim, olha, a partir de hoje, toda a igreja vai aceitar esse livro como sagrado. Isso é uma coisa. Outra coisa é a igreja como um todo
ela reconhecer aqueles livros como inspirados, tá? Então, no Antigo Testamento, havia, veja bem, gente, porque a gente não sabe muito bem os critérios, como são feitas as coisas, a gente acaba misturando as coisas. Por exemplo, para que um livro no hebraico fosse reescrito pelos escribas, ele tinha uma série de critérios. Por exemplo, quando se escrevia o nome de Deus, eles estavam escrevendo o texto, quando escrevia o nome de Deus, ele pegava uma outra pena nova, escrevia o nome de Deus, jogava fora aquela pena e continuava escrevendo com a pena que ele estava escrevendo antes. Você vê o grau de honraria, né, que ele fazia com Deus assim. Outra coisa, quando ele terminava um papiro, havia um cruzamento em relação aos caracteres hebraicos. Um exemplo, na primeira linha, para a gente seria como letras, né? Estou falando caracteres porque o hebraico é um pouquinho diferente nisso. Mas como letras, por exemplo, se você pegasse uma página escrita aqui, olha, e você visse que nessas colunas, nessas linhas aqui, tem, um exemplo, 35 linhas. Aí, o que é que o judeu fazia, o escriba fazia? Ele conta cada uma dessas letras para saber se está o número certo, se nenhuma foi pulada, e depois ele faz o cruzamento aqui na página, olha, de alto a baixo, para saber se a letra do meio, realmente a letra do meio do papel que foi reescrito. Tá certo? Então, há um grau de cuidado grande para que não venha outros escritos for acrescentados alguma coisa. Tá certo? Além disso também, gente, por exemplo, o Pentateuco. O Pentateuco, escrito por Moisés, certo? Ele serviu de base para toda a igreja. E Moisés era um homem que falava com Deus, como diz a Bíblia, né? Face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Tá certo? E os demais livros também, eles compunham não só histórias, mas a importância de Deus na história de uma forma geral. Então, o que eu quero dizer com isso? Há vários critérios, não há só um critério, não é só a igreja determina, a igreja reconhece, é uma diferença da igreja reconhecer, que é a igreja como um todo, e da igreja determinar, tá certo? Por exemplo, vamos cortar na nossa carne um pouquinho, tá? Lutero, por exemplo, na Reforma Protestante, ele pegou o livro de Tiago e fez assim, olha, o livro de Tiago é contrário àquilo que Paulo está dizendo lá em Romanos, portanto, o livro de Tiago não deve estar na Bíblia, certo? Porque ele começou a questionar como também a Bíblia foi produzida, tá certo? E ele fez, não, esse livro de Tiago, ele fala o contrário. Na verdade, o livro de Tiago, a carta de Tiago, ele é complementar àquilo que Paulo diz lá em Romanos. Mas veja, digamos que Lutero fosse o principal da igreja. Ele não teria autoridade para dizer que esse livro deve estar, aquele livro não deve estar. Compreende? A igreja precisa reconhecer isso, mas não vir de uma ordem sobre uma suposta liderança da igreja de determinar quais livros vão fazer parte da igreja. São duas coisas diferentes. Vocês estão compreendendo? Deu para entender a diferença? Uma coisa é um líder dizer assim, tal livro vai ser assim, ou nosso costume a partir de agora vai ser desse jeito. Outra coisa é a igreja entender como aquilo realmente é a palavra de Deus. Tá? Então são duas coisas diferentes. Então, no processo canônico da Bíblia, a igreja reconheceu os livros que já eram autoritativos, entende? Ou seja, a Bíblia tem autoridade em si mesma, e a igreja reconheceu isso. É diferente como a igreja católica diz, que a igreja determina qual livro tem autoridade. É diferente. Entendeu? Então, se fosse assim, eu podia tirar e colocar livros a meu bel prazer. Tá? Gente, essa imagem aí, né? O Papa é o substituto de Cristo, né? Pode passar o próximo. É dito no meio católico que o Papa é o vigário de Cristo. Certo? Vigário, vem a palavra vicário, né? Que é substituto. Certo? Que no latim é vigário. Então veja, substituto é aquele que no lugar de Jesus, segundo eles, Pedro assumiu a igreja no lugar de Jesus. Enquanto a Bíblia diz lá em João 14,16 o quê? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, ou outro ajudador, como nós já vimos na outra lição, para que fique convosco para sempre. Então veja, o substituto de Jesus na igreja é o Espírito Santo. Amém? Nenhum homem nem instituição pode ser considerado como substituto de Jesus. Porque ninguém tem a altura de ser Deus tal qual Jesus é, a não ser o Espírito que veio da parte de Deus. Estão compreendendo, irmãos? Então,
um outro consolador, aí no original é allos parakletos, que é um outro da mesma natureza, certo? Tem duas palavras no grego que fala outro. Uma é allos, que é um outro da mesma natureza, e outra palavra é heteros, que é um outro de natureza distinta. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Gálatas, vai dizer assim, vocês passaram do evangelho para um outro evangelho. Ali Paulo usa a palavra heteros, que é um outro estranho, compreende? Um evangelho estranho, um evangelho deturpado, certo? Já aqui Jesus usou a palavra allos, certo? Não deixarei vocês órfãos, vocês terão alguém que vai cuidar de vocês. Quem é esse alguém? Pedro? Não. É um outro da mesma natureza, certo? E ele será ajudador, consolador, advogado de vocês, que a palavra paracleto significa tudo isso, tá bom? Pode passar o próximo. A Imaculada Conceição. Quem pode ler pra gente aí, por favor, irmãos? Ainda que não na teoria, mas na prática da Mariolatria. Maria é chamada mãe pelos católicos. Veja bem, gente. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. O que significa, gente, a palavra adoração, certo? Ou se o católico acha mais pertinente, veneração, né? É você dar louvores a essa pessoa, é você orar, dirigir orações para essa pessoa, é você reconhecer que aquela pessoa ela fez favores para você que ninguém poderia fazer. Então, sobrenaturalmente, essa pessoa tem poderes para poder agir no sobrenatural contra as leis, até as leis físicas, por exemplo, curando uma pessoa que era incurável, certo? Então, esses atributos, gente, eles pertencem a Deus, compreende? Ninguém fora Deus tem atributos, não estou falando só um ou outro, estou falando desse conjunto de atributos, tá? Você não deve orar a ninguém, dirigir sua oração a ninguém, senão a Deus. Quem perdoa pecados? Deus. Certo? Quem salva o homem? Deus. Quem restaura o homem? Deus. Quem é senhor do homem? Deus. Certo? Você não pode atribuir esses atributos, né? Você não pode designar esses atributos para ninguém mais. Você não pode dizer que Maria, por exemplo, é minha senhora. Eu estou colocando uma pessoa humana no status de Deus, divinizando essa pessoa. Entende? Eu não posso dizer que Maria foi gerada sem pecado, porque senão teria um problema seríssimo teológico. Qual é o problema teológico? Só 3 pessoas nasceram sem pecado, então. Adão, que nasceu sem pecado, não é? E Eva, tá? Mas o termo Adão às vezes fala da humanidade. Depois a gente pode explicar melhor sobre isso. Mas Adão e Eva. Jesus, claro, e Maria na visão católica, veja. Então, dizer que uma pessoa nasceu sem pecado é muito sério. Na concepção de Jesus, Adão e Eva, você já sabe, nasceram de Deus diretamente, né? Jesus nasceu sem pecado porque foi obra do Espírito Santo em Maria. Mas dizer que Maria nasceu sem pecado, que é o Imaculado Coração de Maria, isso não tem precedente na história, gente. Nem na igreja, certo? É colocar para uma mulher, né, que ela não teve pecado, colocar um status de Deus. Tá certo? Não só ela não teve pecado, ela não praticou pecado na vida dela inteira. Certo? Então ela foi concebida sem pecado, que é justamente a Imaculada Conceição de Maria. Certo? O que mais? Então isso leva o católico fatidicamente a idolatrar Maria. Ora, se ela não teve pecado, se ela foi assunta aos céus, ela é digna então que eu possa orar para ela, que ela possa interceder por mim, ela é digna. Então, isso vai agregando outros atributos, são os desdobramentos que fala aí na frase, que ela tem poder que só Deus tem, na verdade, esse poder, tá? Pode passar o próximo. Veja que coisa, né? Maria foi assunta à virgindade perpétua de Maria. Mateus diz assim, olha, e ela deu à luz perdão, vamos voltar um pouquinho, né? E José não conheceu Maria, ou não coabitou com Maria, até que ela tivesse dado à luz a seu filho primogênito. O texto é redundante e não é sem propósito, gente. Como assim redundante, pastor? Ele assevera a mesma coisa 2 vezes.
Ele vai dizer o seguinte, olha. José não teve relações sexuais com Maria até que ela tivesse dado à luz. E que luz? Ao único filho? Não, ao primeiro filho. Você entende? Uma outra coisa também que os católicos falam muito. Ah, mas porque os termos primo e irmãos são iguais. Isso no hebraico. No grego, não. No grego são dois termos distintos. Tá certo? Então não pode dizer que quando fala sobre os irmãos de Jesus, estão falando sim sobre os irmãos de Jesus. Não está falando sobre primo ali, certo? No hebraico, sim, há um termo que pode ser para o irmão, pode ser para primo ou até parentes próximos, mas no grego não. E o Novo Testamento todo foi escrito no grego. Quando se fala assim, os irmãos de Jesus, quando a gente viu lá no grupo de vida, por exemplo, em João capítulo 7, de fato são irmãos de Jesus. Dentre eles também há o próprio Tiago, né, que é irmão do Senhor, certo? E Paulo, no seu jeito, vai dizer também, quando aconteceu isso, também veio Tiago, o irmão do Senhor, que era irmão, na verdade, meio-irmão, né? Era filho de Maria e filho de José, tá certo? Por que meu irmão? Porque Jesus é filho só de Maria, não é filho de José, tá? É filho adotivo aí de José, que adotou ele dessa forma. Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, já falamos sobre isso também. Gente, esse quarto item aqui é muito sério. Maria como corredentora. Veja, isso diminui a pessoa de Cristo. Jesus não foi suficiente para ser o redentor da humanidade. Então entra Maria como corredentora. Ela redimiu, ela redime as pessoas dos seus pecados. Ela tira o pecado das pessoas. Gente, isso é de uma coisa assim gigantesca. Só Jesus é que João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus e a mãe dele também que tira. Não, gente, não tem isso, tá? É só ele que tira o pecado. Maria como medianeira, isso é um termo católico, tá, gente? Ou mediadora, certo? Lá em Timóteo, Paulo escreveu em Timóteo assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? E por último, Maria como intercessora, isso não precisa nem falar. Se ela não subiu ao céu, nem for concebida sem pecado, não faz sentido a gente dizer que Maria, ela intercede por alguém. Pode passar o próximo. Quem pode ler pra gente esses dois textos, irmãos? Por favor. Mateus 1:25. Diz que José não conheceu a Maria até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Que é o texto que eu citei ainda agora. E o próximo pode ler também. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Mostrando que Maria precisava ser salva, né? Pode passar o próximo. Ou acabou? Pronto. Então, graças a Deus deu tempo. Gente, eu fico feliz, né? Porque a gente pôde trazer mais uma aula aqui mais explicativa em relação às diferenças de crença. Nosso objetivo aqui, né, nunca foi e não é e não será, né, de a gente denegrir imagem de qualquer outra religião, qualquer segmento religioso, qualquer forma de fé, mas a gente precisa ser honesto com a nossa expressão de crença. Se eu me afirmo como cristão, eu preciso usar a Bíblia como um manual de fé e de prática. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo honesto comigo mesmo. Tá? Se eu disser que eu preciso de algum outro livro para entender isso, ou que outra coisa está em pé de igualdade à Bíblia, eu não estou sendo honesto com o princípio do cristianismo. Tá certo? Amém, gente. Vamos orar, vamos ficar em pé. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar na Tua presença nessa manhã. Te louvamos pela Tua bondade, pelo Teu favor para conosco, que nos torna, cada um de nós aqui, bem-aventurados por estarmos procurando entender mais a Tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que ainda não têm esse entendimento, Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine o entendimento de cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Que eles venham reconhecer, meu Deus, ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, como a palavra de Deus, a única autoritativa para as suas vidas. E eles desfrutem, meu Deus, de serem selados pelo Teu Espírito Santo e terem uma vida eterna contigo, Senhor. Porque assim diz a Tua palavra, que nós precisamos acreditar em Ti, Senhor Deus, dessa forma.
E aquele que confessa ao Senhor Jesus com a sua boca e crê em seu coração, esse será salvo. Assim diz a tua palavra. Nós oramos assim por cada um, meu Deus, filho teu, cada uma filha tua, cada um que não te conhece ainda, que lhe resplandeça a luz do Evangelho. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Daqui a pouco iniciaremos o nosso culto. Essa observação de Pedro, essa eu nunca tinha nem pensado que poderia ser assim, realmente interessante. Muito demais. Essa parte, o terceiro ponto que o senhor falou, realmente faz muito mais sentido, sobretudo com o resto da vida. Perfeito, muito bom. Excelente argumento para usar.